Olá, meu nome é Viviane Lu, eu sou fonoaudióloga, trabalho com autismo há algum tempo e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o autismo e as suas características dentro da linguagem. Então vamos iniciar explanando um pouquinho sobre conceitos que fazem parte não só do autismo, mas do desenvolvimento normal do ser humano. Vamos falar um pouco sobre a comunicação. Comunicação, ela não é exclusiva da espécie humana, né? Alguns animais comunicam, os animais comunicam. É um conceito amplo, observável, é uma forma de manifestação da linguagem e a comunicação ela serve de referência social para a nossa sociedade, para a nossa espécie humana. A comunicação, ela necessita obrigatoriamente de um emissor que realiza a codificação. Essa codificação vai se dar em forma de mensagem que será decodificada pelo receptor. Este emissor e o receptor devem utilizar o mesmo canal de comunicação, ou seja, eles devem compartilhar o mesmo código. Esta mensagem ocasiona uma reação, sendo que esses papéis eles não são estagnados. O emissor troca de papel com o receptor. Ora faz o papel de emissor, ora faz o papel de receptor. E então esse é o resultado. Nós temos como resultado dessa reação a comunicação. Dentro da comunicação nós temos os códigos linguísticos. O que é um código linguístico? É algo que pode ser representado por alguma coisa. Então nós temos como códigos linguísticos um conjunto de elementos que, combinados de acordo com certas regras, podem ser interpretados com um significado. Estes códigos linguísticos permitem a troca de informações. Os códigos linguísticos mais utilizados que nós temos são a fala, através da comunicação oral. É o código linguístico mais socialmente utilizado. Um outro código linguístico muito utilizado na nossa sociedade é a escrita, através da comunicação escrita. E nós temos também um código que é através de gestos. Então, é o código linguístico gestual. Nós temos, inclusive, uma linguagem de sinais utilizada pela comunidade surda, que é a Libras. Mas nós temos também códigos não linguísticos, que é aquela comunicação implícita. São as expressões faciais, expressões corporais, olhares, sorrisos, silêncios e toques. Então são códigos que conseguem ter um poder de expressão sem a utilização da expressão verbal. Dentro da comunicação, nós temos a linguagem. Segundo os autores, é um sistema que permite as pessoas se comunicarem com uma combinação limitada de ideias. Para isso, utilizando uma sequência altamente estruturada de sons ou gestos. A linguagem é uma capacidade específica do ser humano de comunicar por meio de um sistema de signos sonoros vocais, ou seja, a nossa língua, e tem a função de expressar sentimentos, pensamentos e experiências. Utiliza para esse fim uma técnica corporal complexa e supõe a existência de função simbólica e de centros nervosos geneticamente especializados. Então, sem a capacidade de simbolismo, é muito difícil eu conseguir me engajar
nesse sistema complexo que é a linguagem, pois eu preciso da imaginação. Vamos abordar alguns pré-requisitos para a linguagem. Então, eu preciso de um cérebro íntegro, capacitado. Esse cérebro precisa de um nível de maturação. A minha capacidade sensorial deve estar adequada. Se eu tenho uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, essas sensações vão influenciar na aquisição da linguagem. Uma acuidade perceptual, também da mesma forma, se eu tenho uma hiperpercepção ou uma hipopercepção, a linguagem vai ser afetada. O ambiente em que a criança é exposta também afeta diretamente a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. A capacidade cognitiva, o desenvolvimento cognitivo, né? Pois a cognição é a capacidade de troca de relações. Então, isso também determina o desenvolvimento da linguagem. A condição genética. E, por fim, ainda que eu tenha todos esses itens adequados, não alterados, eu necessito de motivação para desenvolver a linguagem. Preciso querer me comunicar. Dentro da comunicação, nós temos a linguagem, dentro da linguagem, nós temos a linguagem oral, que é a capacidade que nós, humanos, temos de nos comunicarmos com os nossos semelhantes através de signos verbais com significado, signos verbais significativos. A linguagem oral integra regras complexas de organização de sons, de palavras e frases com significado, mas principalmente com intenção. Então, a linguagem oral, ela carrega dentro de si a intencionalidade. Vamos falar um pouquinho sobre a fala. A fala é uma forma de expressão da linguagem oral e é a forma mais utilizada, mais aceita socialmente. É um ato concreto, é um ato individual das pessoas que se apropriam da língua comum e lhe imprimem um estilo particular de expressão. Mesmo que todos nós aqui no Brasil falemos a mesma língua, cada região tem a sua maneira própria de falar e dentro de cada região, cada indivíduo tem o seu estilo particular de falar. Nós temos os níveis formadores da linguagem oral. Nós temos dentro desses níveis formadores a forma, que vem através da fonologia, que são os sons, os fonemas. Nós temos a morfologia, então esses sons, esses fonemas agrupados vão formar palavras. E nós temos também a sintaxe. Os sons formam palavras e as palavras agrupadas devem formar frases. Mas esses sons, essas palavras e essas frases precisam ter significado. Então eu tenho também a semântica, que é o conteúdo. Além de ter a forma e além de ter o conteúdo, eu preciso saber como usar essa linguagem oral. E isso vai ser determinado pela pragmática. Então, a linguagem pragmática ela é responsável pela adequação do conteúdo. Então, a gente está aqui conversando sobre comunicação, sobre linguagem, sobre fala. Tudo isso é uma sequência, né? Esses processos eles são adquiridos ao longo da evolução do bebê. Eles não são adquiridos de um dia para o outro. São processos que levam tempo e que necessitam de alguns aspectos importantes que muitas vezes nas crianças
com autismo ou com outras alterações do desenvolvimento, a gente não tem todos esses fatores íntegros. Eu preciso necessariamente da integridade orgânica, então eu tenho que ter um sistema nervoso central preservado, íntegro. Necessito de cognição para desenvolver a linguagem, então a criança tem que perceber essa necessidade de trocar, de se relacionar e de comunicar. Preciso da integridade do sistema estomatognático, que tem como funções a deglutição, sucção, mastigação, respiração e fala. Se eu tenho alguma alteração em alguma parte desse sistema, isso necessariamente vai refletir no desenvolvimento da linguagem. Ainda que eu tenha essa integridade orgânica, eu necessito de estimulação. Se eu não tiver contato com a língua, não vou aprender a língua. A língua é algo que é ensinada. Então eu preciso de um ambiente estimulador, de pessoas que conversem com o bebê, de pessoas que estimulem esse bebê. O bebê precisa ter contato com outros falantes. Além disso tudo, é necessário a acuidade perceptual. Se a criança tem uma percepção, uma sensibilidade exagerada, a concentração dela na linguagem vai ser fatalmente diminuída. Para a gente falar sobre autismo, eu acho importante que a gente fale um pouco do desenvolvimento do bebê típico, né? Como se dá o processo de linguagem numa criança neurotípica. Então, o bebê recém-nascido, ele já apresenta linguagem, né? Uma linguagem rústica, uma linguagem rudimentar, em função das limitações do sistema nervoso central. Então, essa comunicação, essa linguagem, ela é basicamente reflexa, são reações ao meio ambiente. Os fatores biológicos, eles são, nesse momento, mais importantes que os fatores interacionais. Então, o bebê se expressa, ele utiliza a linguagem quando ele tem alguma necessidade, né? Os comportamentos do recém-nascido causam reações nos adultos com quem convivem. Então, os adultos vão atribuindo a intencionalidade a essa linguagem do bebê. Em torno do primeiro mês de vida, o bebê apresenta um choro curto devido à incoordenação pneumofonoarticulatória, e esse choro aparece como reação fisiológica, normalmente a dor ou a fome. É um choro reflexo. As vocalizações, elas são esporádicas, surgem como uma forma de reação aos estímulos. Não parecem estar relacionadas a qualquer tipo de sensação de bem-estar. Entre o segundo e o terceiro mês de vida, a gente já vai observando contornos de diferenciação nesse choro. O choro parece ser específico para cada situação. Então, quem convive com o bebê, normalmente nessa fase já consegue perceber se é um choro porque está com a fralda molhada, se é um choro porque está com fome, se é um choro porque está com sono. O choro vai se diferenciando. A criança nessa fase demonstra reações à fala humana, através de sorrisos, expressões faciais e até mesmo vocalizações. O bebê já fica atento quando é chamado, já reconhece seu nome, busca a localização da fonte sonora, da cabeça, busca com o olhar. A gente observa também variação nas vocalizações quanto à duração e altura, independente da língua falada. Então o bebê começa aí com as brincadeiras vocais, os jogos vocais. Nessa fase, as vocalizações parecem estar relacionadas a momentos prazerosos, de sensação de bem-estar. Então, há um momento da alimentação, há um momento em que encontra a mãe, o pai, o momento do banho, situações prazerosas. Entre o quarto e o quinto mês,
nós observamos sons na inspiração e na expiração. Na nossa língua, nós utilizamos sons somente na expiração, mas o bebê, como está amadurecendo esse sistema pneumofonoarticulatório, ele ainda não faz essa diferenciação, ele faz sons mesmo na inspiração. O padrão do balbucio é indiferenciado, né? Ele está realmente experimentando sons, ouvindo sons, testando, faz a repetição das mesmas sílabas, a presença dos jogos vocais cada vez mais marcante. Nessa fase é muito importante que toda a produção da criança seja comentada e principalmente significada pelo adulto. Entre 6 e 7 meses, nós temos um bebê mais ativo na interação com os adultos, através de sorrisos, expressões faciais e da movimentação corporal. Nessa fase, ele já manifesta os seus desejos, já olha, já aponta para objetos, mas ainda não dirige o seu comportamento vocal ao outro, né? O comportamento vocal normalmente é dirigido ao objeto. Nessa fase também faz a repetição de sílabas e a replicação silábica. Entre o 8º e o 11º mês, o bebê já participa do jogo vocal, né? Então, quando a gente fala, o bebê responde através de sons, mas ele já começa a ter essa noção de como se dá o jogo vocal. Percebemos a presença de comportamentos imitativos, então ele repete o padrão emitido pelo outro ou faz uma tentativa de repetição. Responde a perguntas não verbalmente, como: cadê o bebê? Quantos anos tem o neném? Faz a menção de resposta. O padrão de balbucio nessa fase se mostra bastante variado, através da repetição de sílabas diferentes, com entonação da própria língua. Então a gente já observa aí a presença de entonação, prosódia, e nessa fase nós encontramos já o padrão de consoante vogal e também o padrão de consoante, vogal, consoante. Nós percebemos então que todas essas fases, né, elas são importantes, são necessárias. O bebê inicialmente desenvolve uma comunicação, essa comunicação chega na linguagem e finalmente ela chega na linguagem oral. Como eu falei para vocês, essas coisas não acontecem do dia para a noite, né? Cada fase ela vai ser necessariamente observada na evolução de todos os bebês. E então a gente observa entre o 8º e o 11º mês o surgimento da comunicação intencional, que é quando o bebê tem uma intenção através daquela comunicação. E coincide aí com o surgimento do balbucio, que são os primeiros sons diferentes, e eles são praticamente os mesmos em todas as línguas, né? Normalmente se inicia pelas vogais, o A inaugurando essas vogais, precedidas do E, do I, do U, enquanto que o P e B são as primeiras consoantes observadas, seguidas dos nasais N. Não quer dizer que todas as crianças tenham esse desenvolvimento da linguagem. A gente observa crianças que iniciam por outros fonemas, mas normalmente são esses fonemas os mais comuns. Então nós vamos chegar nos comportamentos comunicativos, que é uma fase muito importante. Às vezes a gente quer trabalhar fala com um paciente autista que não é verbal, mas a gente tem que pensar em todo esse processo de desenvolvimento e iniciar por essas bases, né? Nós temos que iniciar por toda essa estrada que a linguagem percorre, e a gente vai se deparar com os comportamentos comunicativos,
que são ações vocais ou motoras aleatórias do bebê e interpretadas como ações comunicativas pelo outro. Posteriormente, o bebê desenvolve os comportamentos comunicativos intencionais, então que são ações vocais ou motoras dirigidas ao outro pelo bebê, mas que ao mesmo tempo fica aguardando uma resposta do outro. Então, os comportamentos comunicativos intencionais, que nós vamos chamar de CCIs, eles são muito importantes no desenvolvimento da linguagem. A gente pode classificar como um marco no desenvolvimento da linguagem. No bebê típico, eles surgem em torno do 8º mês, mais ou menos. Então, o bebê manifesta intencionalmente a sua necessidade de se comunicar. E essa é a grande importância dos CCIs, né? A intenção ao comunicar-se. Existe uma relação entre a maturação neurosensorial do bebê e a atividade conjunta entre ele e os seus cuidadores. Então, quanto mais maduro tiver esse sistema neurosensorial do bebê e quanto maior o número de experiências de atividade compartilhada entre o bebê e os adultos que o cercam, mais adequadamente vai se desenvolver esses comportamentos comunicativos intencionais. Os CCIs, eles podem ter 3 funções. A primeira função, e a mais rudimentar, é a função regulatória instrumental, que é uma função primária de comunicação. Ela é utilizada basicamente para obter algo, né? Obter algo para sua satisfação ou necessidade física. Então, é a primeira forma de comunicação do ser humano, para obter algo, para conseguir algo. Então, a criança pode dirigir-se diretamente ao objeto desejado, mas demonstra aguardar que o outro consiga o objeto para ela. Também pode ter a reação de protesto, né? Os bebês muitas vezes manifestam que não estão gostando, que não querem fazer uma determinada atividade através dessa função do CCIs, a regulatória instrumental. É interessante frisar que muitas vezes nós recebemos pacientes, alunos autistas que ainda estão nessa fase, apesar da idade mais avançada, ainda se encontram nessa fase regulatória instrumental. A fase posterior, o comportamento comunicativo intencional posterior, é o que tem a função interacional. Então, a criança quer atrair ou manter a atenção do adulto sobre si mesma. Para isso, ela emite um som ou tem alguma atitude. Nessa época, então, a gente observa os bebês atirando beijo, dando oi, dando tchau para pessoas estranhas, fazendo gracinhas. Então, essa função, ela tem justamente esse objetivo de atrair a atenção do outro para si. A criança dirige-se diretamente